Olá, cursista! Seja bem-vindo à nossa segunda aula. Hoje eu vou apresentar para você alguns utensílios utilizados que serão necessários para o curso de hamburgueria gourmet, essenciais caso você queira montar um negócio. Utensílios para a produção do pão. Vamos lá? Primeiramente, uma balança, pois as preparações vêm em medidas padrão, algumas em gramas, outras em ml. Colheres ou até mesmo em xícaras, e é super importante pesarmos ou sabermos converter essas medidas para padronizar os preparos. Assadeira. Uma assadeira adequada é essencial na hora de preparar o pão. Dê preferência para assadeiras grandes que cabem dentro do forno e com a lateral baixa, pois dessa forma o calor circulará por igual e o pão assará mais rápido. Essa assadeira que eu tenho em mãos, a maioria de nós temos uma em casa, ela é padrão. Você também pode usar para assar o seu pão de hambúrguer, mas o ideal é que se você for trabalhar em uma hamburgueria profissionalmente, você tenha uma assadeira com no máximo 2 a 3 centímetros de altura aqui na lateral. Assim o calor vai circular melhor dentro do seu forno e assar o seu pão por igual. Espátula. Uma boa espátula para raspar sua bancada na hora de sovar o pão. Essa espátula ajuda muito nesse momento, principalmente para as massas que são mais hidratadas. O que seriam essas massas mais hidratadas? São aquelas massas com teor maior de água ou de leite, maior de líquido. Aquelas massas que quando você vai sovar, ela gruda mais na mão. Aqui eu tenho 2 tipos de espátula muito usado na panificação, que é essa espátula reta de inox e essa que o cabo não pode ser de madeira. Qualquer outro material é apropriado, menos o de madeira. Bols ou tigelas ajudam muito na hora de fazer o seu mise en place. O que é o mise en place? É toda a separação de ingredientes que você precisa fazer antes de qualquer preparação. Assim você evita esquecer qualquer tipo de ingrediente que vai incorporar a sua receita, o seu pão. As tigelas vocês podem usar tanto essa de inox, quanto uma tigela de vidro, uma de plástico, a que tiver disponível no momento para você fazer a sua preparação. Grade. A grade serve para colocar o pão assim que ele sair do forno para resfriar. Ele precisa eliminar o vapor de água. Dessa maneira, você evita a formação de gotículas de água, além de não deixar o seu pão úmido depois de frio. Batedeira. A batedeira pode ser utilizada para vários fins, mas aqui ela será útil para bater, sovar a massa do pão. Lembre-se que uma batedeira para bater esse tipo de massa mais pesada precisa ser resistente e ter aquele gancho. Esse gancho aqui, ó, específico para massas pesadas. Ou, caso você tenha uma produção em escala e muito maior, você pode adquirir uma maceira, que vai fazer a mesma função de uma batedeira resistente, mas em grande escala, batendo aí 5, 6, 10 quilos de farinha de trigo ao mesmo tempo. Copo medidor. O copo medidor, assim como a balança, serve para medir os ingredientes, que é muito utilizado para líquidos. Você tem também as colheres medidoras, que é basicamente um conjuntinho que você compra em qualquer loja especializada, tanto assim com tamanhos de xícaras quanto tamanhos de colheres. Fouet. Fouet também é muito conhecido como batedor de ovos, ideal para bater ou emulsionar molhos, como maionese ou qualquer outro tipo de molho. Compre sempre aqueles com os aros firmes, esses aros aqui, ó, e que tem maior durabilidade. Espátula de silicone, também conhecido como pão duro. O pão duro ou espátula de silicone serve para misturar os preparos diversos, mas cumpre seu papel mesmo quando precisamos raspar aquelas tigelas para recolher tudo e não haver desperdícios. Tesoura. É sempre bom termos uma tesoura apenas para usar na cozinha, assim evitar contaminação cruzada, pois ela serve para abrir embalagens, cortar qualquer tipo de papel ou plástico utilizado na cozinha. Facas. É essencial termos boas facas na cozinha. Precisamos de uma faca de legumes, que são essas facas aqui com a lâmina menorzinha para descascar qualquer legume em geral. Precisamos ter uma faca do chefe, que são essas facas com as lâminas mais firmes, maior e que se adapte muito bem à sua mão. E o ideal é que você também tenha uma faca de pão, já que nós estamos trabalhando com pão com essa lâmina serrilhada. Lembrando que essas facas não podem ter o cabo de madeira. Agora eu vou mostrar para você um pouquinho dos utensílios que nós utilizamos para a preparação do hambúrguer. O aro.
Aro você pode usar tanto para modelar o seu pão durante a fermentação, quanto para as carnes no momento da modelagem. São aros geralmente de 7 a 8 centímetros de diâmetro, tá? E você vai modelar o seu hambúrguer aqui dentro. O que acontece com o seu hambúrguer, você modelando ele com aro? Ele vai ficar padronizado, ou seja, ele vai ficar todo do mesmo formato. Mas lembre-se de que a carne precisa ser pesada e só então colocada dentro do aro. O mesmo acontece com o pão. Espátula de inox. Essa espátula é super importante na hora de chapear o seu hambúrguer. Ela ajudará a virar a carne também na hora de colocá-la sobre o pão, na hora da montagem. Abafador. O abafador é uma tampa que serve para criar vapor e derreter o queijo colocado sobre a carne enquanto ele está sendo preparada na chapa. Grelha ou chapa. Serve para realizar a cocção da carne. Lembrando que ela deverá sempre ser bem aquecida para realizar uma cocção a seco, com pouca gordura, de forma que a carne seja selada e mantenha a suculência interna. Momento Saiba Mais. Cocção é um processo onde os alimentos sofrem a ação do calor. Em outras palavras, cozimento. Ao cozinhar o alimento, você quebra as fibras existentes nele, facilitando a digestão do mesmo. Nesse processo, a cor, o sabor e o odor dos alimentos são alterados, ou seja, sofrem modificações físicas e químicas. Agora vejamos alguns exemplos de cocção. Preparo na frigideira. Quando a carne frita entra em contato com a frigideira, o calor é interrompido, principalmente quando colocamos vários hambúrgueres ao mesmo tempo. Por isso, para que o preparo na frigideira seja eficaz, o ideal é utilizar um fogo bem potente, com a maior boca do fogão. Por exemplo, não é necessário muito óleo, você deve apenas untá-la antes do primeiro hambúrguer para que não grude. Após, apenas a gordura natural da carne será necessária. Preparo na chapa. A chapa já consegue manter a temperatura alta, por isso o ideal é preparar vários hambúrgueres ao mesmo tempo. Apenas unte antes do primeiro hambúrguer. Preparo na churrasqueira. O preparo na churrasqueira é bem mais fácil que os outros ditos anteriormente. A quantidade de hambúrgueres, por exemplo, será definida de acordo com o fogo e o calor do carvão. Fique atento, é muito importante que você não fique virando o hambúrguer. Chegamos ao final da nossa aula, mas peço que continue seus estudos, leia a apostila e acesse os materiais complementares e principalmente faça o questionário avaliativo. Até a próxima aula!